Acredito que a igualdade de gênero seja uma ruptura de obstáculos. A gente tem uma série de obstáculos na nossa corrida para a sobrevivência, né? Enquanto homens têm esse campo um pouco mais livre, enquanto eles estão fazendo uma corrida num campo aberto, a gente está fazendo uma corrida de obstáculos. E isso acaba gerando dificuldades no momento da chegada, né? Então, a gente não chega nos mesmos lugares porque a gente tem vários empecilhos no meio desse caminho. Então, a busca pela igualdade de gênero é você tirar esses obstáculos. Na chuva de confesso, deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar. O ano era 1917. Em meio aos bondes e carruagens que movimentavam o Rio de Janeiro, uma passeata de 84 sufragetes fez parar a capital do Brasil. Liderada pela professora Leolinda Dalto, elas pediam o direito de voto para a população feminina. O feminismo tem um papel fundamental. As pessoas esquecem um pouco de história, né? A gente vota hoje por conta do feminismo. Então, quando uma mulher fala assim, eu não preciso do feminismo, eu falo, querida, você precisa, você está nessa condição hoje, podendo falar o que você quer, porque tiveram inúmeras lá atrás que lutaram para a gente ter o que a gente tem hoje, que lutaram para você votar, que lutaram para você cuidar das suas coisas, que lutaram para você ter educação. Em 1918, entra em cena a cientista brasileira Berta Lutz. Recém-chegada da França, ela traz na bagagem os direitos femininos conquistados em países da Europa e nos Estados Unidos. Não é possível a gente não reconhecer historicamente as pessoas que lutaram pelos direitos que a gente tem hoje. Então, por isso eu sempre falo, feminismo não tem a ver com supremacia, tem a ver com direitos iguais para homens e mulheres. Em 1922, a primeira aviadora do país chama a mulher para a luta pelo ideal feminino. Eu tive que lutar muito contra todos os preconceitos. Fiz o que desejava fazer, sabendo que estava certa nas minhas determinações. Eu sou dessa geração que se torna feminista. Nós vamos ter uma prática feminista sem saber exatamente o que significa o feminismo ou os feminismos. No Brasil, Berta cria a Liga pela Emancipação da Mulher. Está declarada a luta pelo voto feminino. Nós tivemos que lutar tanto para que os direitos das mulheres fossem direitos humanos. A gente tem que buscar argumentos, buscar dados para provar isso, que nós estamos sendo alijadas do mercado de trabalho, que nós estamos sendo alijadas da política. O Senado reconhece, em 1928, a capacidade eleitoral da mulher aos 21 anos. O governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, introduz na Constituição daquele estado a alteração da legislação eleitoral, que dá às mulheres o direito ao voto. Apesar da presença feminina nas urnas, os votos foram anulados pela Comissão de Poderes do Senado. No mesmo ano e no mesmo estado, é eleita a primeira prefeita do Brasil, Alzira Soriano de Souza, pelo município de Lages. Então, a gente sabe que são 100 anos só, desde que as mulheres podem votar e estar lá no parlamento. Então, de certa forma, eu também tiro força disso, de saber que é muito difícil para mim. Mas era 10 mil vezes mais difícil 10, 20, 50 anos atrás. Em 1933, a médica paulistana Carlota Pereira de Queiroz foi eleita a primeira deputada para a Assembleia Nacional Constituinte. São várias coisas que eu trago e que historicamente me dão muita força, saber as humilhações que várias mulheres tiveram que enfrentar só para eu poder estar ali, mesmo que seja mais difícil, saber o tanto de coisa que eu enfrentei, que meus amigos enfrentaram na infância, que teria sido mais fácil se a gente tivesse consciência da desigualdade, do preconceito, etc. Mulher, negra, jornalista, advogada e feminista.
que eu fui a primeira mulher a ser eleitora. O Getúlio deu direito de voto à mulher e a primeira eleição que houve foi a eleição classista. Por mais que a gente esteja vivendo verdadeiras tragédias políticas, vivendo um momento muito difícil, ao mesmo tempo, tem uma coisa ali acontecendo que a gente não pode perder de vista, que são, por exemplo, os saraus feministas, os slams, que são tantos trabalhos que estão se popularizando, e eu acho que é fundamental dizer. Hoje eu posso estar ajudando a pavimentar, talvez, estradas para algumas meninas, porque outras mulheres também pavimentaram para mim. Realizou-se na sede social do elegante Clube Monte Líbano, Avenida Pasteur, um interessante debate sobre o projeto de lei que outorga à mulher os mesmos direitos concedidos aos homens. Na ocasião, o assunto foi amplamente discutido em seus inúmeros aspectos por diversos oradores de reconhecida projeção em nossos meios intelectuais. E as feministas marxistas vão fazer a discussão da luta de classe, onde as mulheres são as trabalhadoras que mais trabalham, que são mais exploradas. Esse feminismo, ele vem muito forte e ele vai se voltar para o sindicato, para os trabalhadores, mas depois a gente vai percebendo que as contradições são maiores, né? E que o Marx não deu conta dessas contradições. A empregada doméstica está relevada à segunda categoria. Então, em segundo plano também. Porque, além dos patrões não considerar ela como categoria, as próprias leis também não consideraram até hoje. Então, ainda precisa lutar pela profissão. Quando eu vejo mulheres que estão rompendo com esse círculo vicioso de uma abolição não conclusa, desse ranço colonial que é o ranço da servidão no Brasil, porque ser empregada doméstica não é você só chegar e limpar a casa dos seus patrões, é realmente servir, né? Estar ali à mercê. É como se você fosse uma propriedade privada deles. Eu fico muito feliz e me espelho muito nessas mulheres, de ver que existe essa possibilidade também, né? Eu sempre tenho que honrar as minhas antepassadas. Porque se eu estou aqui hoje nessa condição, se eu consigo andar na rua, se eu consigo votar, se eu consigo ter uma conta em banco, a minha mãe não podia ter conta em banco. Minha mãe tem 76 anos. Quando se casava, na época dela, o CPF virava um só, era do marido. Não se tinha esse direito. Foi aprovada a emenda que permitiu o divórcio depois de 3 anos de desquite ou 5 de separação comprovada. A gente está falando de uma história recente em que as mulheres não podiam escolher com quem elas iam casar. A lei do divórcio no Brasil é extremamente recente, né? E antes a mulher precisava de autorização do pai ou do marido para praticar qualquer ato, né? Seja uma venda de imóvel, seja uma viagem, né? São mudanças que são muito recentes. Até 1988, que foi a nossa Constituição nova, as mulheres que ficavam viúvas não podiam ter direito à herança. A herança tinha que ser organizada e cuidada por um tutor do sexo masculino. É o que estava na Constituição anterior. Nós vamos lutar igual os homens na época da ditadura militar, né? Nós vamos resistir e vamos criar possibilidades concretas para renascer o feminismo nos anos 70, né? Em 1975, um marco histórico da manifestação pública, né, feminista. Só para lembrar, é o ano que é assassinado o jornalista Vladimir Herzog. E as mulheres já estão organizadas em lutas contra a carestia de vida, em lutas pela anistia política, em lutas pelo direito à licença maternidade, licença paternidade. São as mulheres que vão lutar pelo fim do trabalho infantil, direito à creche, direito a salário igual, para trabalho igual sempre. Direito a trabalho em todas as áreas. Se tem trabalho na plataforma lá da Petrobras, nós temos direito.
Todos os dias chegam novos grupos ao Congresso Nacional, cada um com a sua mensagem e com uma proposta de emenda popular. Tive os momentos mais felizes da minha vida, aqui na Assembleia Nacional Constituinte. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. É sempre importante a gente dizer que todas as políticas públicas, políticas de Estado, elas surgiram a partir das reivindicações dos movimentos sociais. Por isso que os movimentos sociais eles são importantes e a gente não pode, a princípio, a priori, demonizar os movimentos sociais, porque foram eles que trouxeram para o Estado brasileiro a necessidade de pensar igualdade, equidade, políticas públicas e o alcance da cidadania. Dos 559 constituintes, apenas 5% desse total são mulheres. Mas, apesar de serem poucas, as mulheres esperam obter avanços para as reivindicações femininas na nova Carta. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. É engraçado porque as pessoas geralmente perguntam, mas houve uma evolução no mercado de trabalho ou não houve? Obviamente que houve, mas o que a gente questiona é que algumas dessas leis são controladas. Outras, elas não são tão controladas assim. Então, a gente tem uma lei que não pode pagar homens e mulheres diferentes, mas se a gente olhar qualquer dado de empresa, as mulheres recebem diferente e menos do que os homens. Querendo ou não, a igualdade de gênero está na Constituição Federal. A lei máxima do nosso país já garante a igualdade de gênero. Como a gente vai operacionalizar essa igualdade de gênero é outro assunto. A partir de 2003, as políticas públicas elas alcançaram uma radicalidade maior, né? Com a instituição da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que não existe mais, com a instituição da Secretaria de Política para as Mulheres, que também não existe mais. Foram momentos importantes para que o Estado realmente reconhecesse o problema racial de gênero como problemas estruturantes e que são os dois eixos extremos de diferenciação negativa, como diz a ONU, que impactam na dinâmica da sociedade. Então é sempre essa coisa, você deveria ter o direito de, porém você vive numa sociedade que é extremamente machista, é extremamente violenta para com mulheres. Toda mulher, por exemplo, deveria poder viver uma vida plena, mas no Brasil, um dos países que mais matam mulheres, a gente deveria poder. A Lei Maria da Penha se tornou um marco no combate à violência contra a mulher. Foi reconhecida pela ONU como a terceira e mais avançada legislação do mundo no combate à violência doméstica. É uma farmacêutica que deu nome a essa lei porque em 1982 ela sofreu 2 tentativas de assassinato por parte do seu então marido. Na primeira, resultado de um tiro nas costas, ela acabou paraplégica. Que diante da violência contra as mulheres são omissos no que se... Nós, mulheres, estamos morrendo muito, os índices de feminicídio são absurdos, e a gente está morrendo porque não adianta só a Lei Maria da Penha, é uma lei ótima. Tem que saudar essa guerreira que deu nome à lei, porque ela foi uma batalhadora mesmo. Mas só a lei não dá conta, porque precisa de uma educação antimachista ali. Dos menininhos, das menininhas, de pequeno. Existe um letramento de gênero que precisa ser feito. A nossa Constituição Federal completa 31 anos este ano.
a partir de 1986, junto aos movimentos sociais, feminista, feminina, das mulheres, movimento negro, nós tratamos desse debate com muita dificuldade de política de gênero, porque uma maioria, sempre foi uma maioria de homens, que não tinha na sua vida política o hábito, né, de dialogar com esses temas, política de gênero, etnia, orientação sexual. Eles lutam contra isso, mas nós nos afirmamos em defesa dessas propostas. E eu tenho uma plena consciência que isso só vai mudar quando o Congresso parecer mais com a sociedade brasileira, com mais jovens, mais LGBT, mais negros, mais periféricos, etc, etc. Senhoras e senhores, censura nunca mais! Censura nunca mais! Censura nunca mais! Censura nunca mais! E hoje, nós estamos vivendo um grande retrocesso. Já começou aqui, né? Todas as mulheres de qualquer ideologia, de qualquer compromisso político, elas estão lá graças a nós, feministas. E nós chegamos ao ápice desse processo, que eu acho que foi a eleição da presidenta Dilma Rousseff. Hoje será a primeira vez que a faixa presidencial cingirá o ombro de uma mulher. Uma mulher que foi presa política na ditadura. A tranquilidade da segunda posse contrastou com uma campanha eleitoral acirrada. E que vai encontrar uma oposição que vai tirá-la do poder, né, usando a sua condição de mulher, né? Todo esse processo de afastamento da Dilma, ele vem com um conteúdo ideológico muito nítido, que é de misoginia, ódio às mulheres, sim. Eu fui descrita, senadora, como uma mulher dura. Eu nunca ouvi, senadora, ninguém acusar um homem de ser duro. E a gente sabe que eles são. Muitas vezes, senadora, disseram para mim, mas você é sensível. Esta afirmação, senadora, é estarrecedora, porque significa que conseguiram construir em torno de mim um nível de desumanização muito alto. Quanto mais nós ocupamos os espaços, nós nos destacamos e levantamos bandeiras que são do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mais ameaça você sofre. Marielle! A Marielle Franco foi executada dentro do centro do Rio de Janeiro porque ela representa o protagonismo das jovens negras na política. Ela representa, ela traz isso. Nós estamos no processo democrático. Vai ter que aturar a mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços. A proposta de um Estado patriarcal é de controlar as mulheres, né? Controlar os corpos, controlar a sexualidade, né? O plenário da Constituinte rejeitou esta semana uma emenda do deputado Matheus Jansen que proibia o aborto em qualquer caso. A maioria da bancada feminina votou contra a proposta. Porque o aborto não é um dever, ele é um direito. Ele é consequência da falta de controle de natalidade no nosso país. Legaliza!
O corpo é nosso! É nossa escolha! É pela vida das mulheres! No direito ao nosso corpo, direito a legalizar o aborto. Isso é a nossa bandeira. Não pode nem falar da palavra aborto. A discussão parou em 2 pontos defendidos pelos evangélicos: a proibição do aborto na carta e A questão do aborto é uma questão de saúde pública. Não somos um país regido por um livro religioso, né? A gente tem uma Constituição, apesar dela não estar sendo respeitada ultimamente. Então, a gente deveria não discutir a questão do aborto pela questão religiosa, mas isso não poderia, de forma alguma, entrar no debate quando é um debate sobre uma questão de saúde pública, quando é um debate que visa criar uma política pública. Essas jovens adolescentes feministas, elas retomam a nossa luta com muito mais intensidade, com muito mais força, com muito mais criatividade. Eu acho que essas meninas são muito mais conscientes. É claro que elas vão encontrar um contexto em que nós já lutamos muito pela igualdade de direitos. Meu choro não é nada além de carnaval. Cara, eu acho que vai ter mais mulheres nas próximas eleições. Vai ter mais gente chegando para reforçar os rankings, sabe, aqui da batalha. Vejo como vale a pena toda essa nossa trajetória feminista. O tempo todo elas me mostram isso. Para nós, mulheres indígenas, então, demarcação é uma pauta feminista. Então, cuidado com a mãe terra é uma pauta feminista. Cuidar dos direitos da água é uma pauta feminista. Se bagunçou com a mãe terra, as mulheres que vão sentir primeiro. Então, os movimentos feministas plurais todos entenderem que se a gente está lutando pela nossa grande mãe, a gente está lutando por nós mesmas. Na avenida do... É claro que tem muito a conquistar, né? Nós estamos vivendo num momento de retrocessos, de perda de direitos. Então, nós temos que ter um estado de alerta aí muito forte, né? Mulheres na rua, a luta continua! Ancestrais querem que a gente seja feliz. Ser feliz é uma maneira de honrar a sua ancestralidade. Com todas as dificuldades, com todas as coisas que a gente tem que passar, imagina o que foi para muitos deles no passado. Então, também não perder a perspectiva histórica faz a gente entender que a gente precisa continuar. E a gente precisa continuar lutando porque, como dizia Audre Lorde, a revolução não é algo que acontece de uma vez só. Ela vai acontecendo, a gente vai construindo ela. E eu acho que é fundamental a gente ter essa responsabilidade e entender a nossa responsabilidade também nessa história. Pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Acho que é isso. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou, eu vou até o fim cantar, mulher do fim. Eu vou até
vou querer cantar, eu vou cantar até o fim. La 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 la. Eu vou cantar, me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar, me deixem cantar até o fim. Nós aqui somos poucas, mas estamos fazendo tudo para que a gente mude, pelo menos a feição e, até certo ponto, mude o pensamento da sociedade brasileira com relação à mulher. Mas é preciso que cada mulher brasileira, cada cidadão tenha cópia dessa nova Constituição para que lute, para que esta lei valha na prática, na vida, e não seja letra morta escrita. Uau!